Vou fazer minha última pergunta pro Ceretinha. Vai lá. Depois, sua vez. E o Tite é o melhor técnico da história do Corinthians e o pior técnico da história da seleção? Não. A primeira pergunta. Na minha opinião, ele é o melhor técnico da história do Corinthians pelos títulos conquistados, tá? Eu não vi Oswaldo Brandão, por exemplo, que tem a sua importância fundamental na história do Corinthians. Foi campeão em 54, campeão em 77. Campeão do quarto centenário, a época em que o Campeonato Paulista era a coisa mais importante do futebol paulista. Tinha o Rio-São Paulo também. Mas o Brandão foi campeão em 54 e depois campeão em 77, quando o Corinthians sai da fila. Foi o último campeão e depois o campeão seguinte. Mas o Tite foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão do mundo, campeão de tudo no Corinthians. Só não foi campeão da Copa do Brasil no Corinthians. Mas não é o pior técnico da seleção. O Tite teve 2 passagens na seleção brasileira. Eu acho que uma passagem... uma passagem longa, né? Não são duas, né? Ele não saiu e voltou. Perdão. Né? 2 Copas do Mundo. Uma Copa do Mundo eu acho que boa, que foi a de 2018, e uma Copa do Mundo ruim. Você achou aquela Copa do Brasil boa? Eu achei que foi boa. Eu achei que o Brasil poderia ter passado da Bélgica, mas jogou muito... Eu achei que empatando com a Suíça. Ah, cara, mas assim, aquele jogo contra a Bélgica é muito cruel. Aquela história, né? É uma seleção que você vai lembrar, se o goleiro... aquela seleção de 2018. Eu acho que dos técnicos que eu vi, o pior foi o Lazzaroni. Tá? Ah, sem dúvida. Em 90? Tá. Esse é o pior. Sem dúvida alguma. Porque o Dunga ainda em 2018, em 2014, em 2010 faz uma Copa legal, né? O Dunga em 2010. Não, eu acho que a Copa do Mundo do Dunga é melhor do que as 2 Copas do Mundo do Tite. Pode ser, mas aí é eu sei, é um assunto que vai ficar... Pentelinho aqui, pentelinho a segunda Copa do Tite... É verdade, não tem nada ali. Eu acho essa não tem jeito, cara. Não tem jeito. O Lazzaroni é o pior. E concordo também com o Cereto. É o maior técnico do Corinthians, é o Tite. Acho que o Lazzaroni ganha, né? O Lazzaroni ganha. Você gostava do Zagallo? O Zagallo fez um trabalho maravilhoso em 70. Maravilhoso. E o Parreira? Parreira eu não gosto. Ganhou uma Copa do Mundo, mas eu achei ele um treinador muito... Entre os dois, o Tite e o Parreira, pra voltar pra seleção. Tite e o Parreira? Nenhum dos dois. Né? Não vai. Nenhum dos dois voltam mais, eu acho. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois voltam mais. Então, minha pergunta pro Cereto é essa. O técnico brasileiro ou estrangeiro? Olha, é uma pergunta... Talvez seja a pergunta mais difícil até agora do programa pra responder. Porque por conceito, eu acho que deveria ser um técnico brasileiro. E não é xenofobia, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por uma questão de tradição. Eu acho que o Brasil tem condições de ter técnico brasileiro e continuar tendo técnicos brasileiros na seleção. Mas por mérito, o melhor técnico brasileiro hoje é português, que é o Abel Ferreira. Técnico do Palmeiras. Então, eu escolheria o Abel Ferreira para ser o técnico da seleção. Eu escolheria o Pepe Guardiola. O Pepe Guardiola não vai ser técnico da seleção. Então eu tentaria o Abel Ferreira, que hoje faz o melhor trabalho no futebol brasileiro, na minha opinião. Mas acho que não vai ser o Abel também. Não vejo outro além dos dois. Gosto do Mano, mas o Mano já teve a chance dele. O Dorival, eu acho que alguma coisa tem que ser explicada, porque o Dorival ganha campeonato, mas mesmo assim não dá sequência. Ninguém dá sequência aos trabalhos do Dorival. Ninguém dá sequência. Ele não tem sequência. Mas esse último foi... Ganha no Santos, não tem sequência. Ganha no Flamengo, não tem sequência. No Santos ele acabou saindo na primeira vez por conta do Neymar, né? Na segunda vez eu não me lembro exatamente o que aconteceu. Mas essa última no Flamengo, o Flamengo quis status com o Vitor Pereira pra ir lá jogar contra o Real Madrid, com um treinador estrangeiro. É isso, é só isso. Poderia ser o Dorival. Você não acha? Penso assim. É só isso. Poderia ser o Dorival, eu acho. Eu não escolheria o Fernando Diniz. Como tem muita gente que defende, não escolheria porque eu acho que o técnico da seleção brasileira tem que ter currículo. O Fernando Diniz não tem. Alguém vai dizer, mas o Dunga também não tinha. Mas o Dunga tinha currículo como jogador da seleção brasileira. E aí você podia justificar. Mas o cara tem história como jogador, tal, não sei o quê. E o Fernando Diniz não tem. Mas tem muita gente que defende o Diniz na seleção. Eu não gostaria, também não. Não é meu caso.